E para a gente estrear aqui, olha, um dos nomes mais requisitados e mais relevantes do mercado financeiro. Eu tenho o prazer e a honra de anunciar que nós vamos conversar pela próxima hora com Louise Barsi, economista, sócia fundadora da AGF. Ela também é formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Mercado de Capitais pela FECAP. É uma honra ter você aqui com a gente. Boa tarde. É um prazer. Boa tarde aí, Hugo. Obrigada pelo convite. Já me sinto no direito de escolher uma música aqui do Fantástico. É a terceira vez, minha terceira participação. Pô, pode pedir música, só não pode pedir o hino do Flamengo hoje, porque o Flamengo senão é luto, né? Mas se você quiser pedir qualquer música, fica à vontade. É sempre uma honra ter você aqui com a gente. Luiz, bem-vindo. Vou te dar a palavra para você começar falando um pouco da sua trajetória aí para todo mundo. Óbvio, a grande maioria que está aqui conhece, mas a gente tem pessoas também que estão nos ouvindo pela primeira vez. Maravilha, então, boa tarde aí de novo, né, a todos e a todas. Maravilhoso estar aqui com vocês, passar a tarde comentando sobre dividendos, né? É basicamente o que se resume a nossa estratégia, comprar boas empresas a bons preços que paguem bons dividendos, né? É uma estratégia que dificilmente dá errado, mas que precisa ter muita paciência, porque ela demora a se concretizar, né? Você começar a ver resultados, mas assim que você começa a ver resultados, o negócio é exponencial, né? Assim funciona o juro composto. A única variável que é exponencial é o N, que é o tempo. Então não tem jeito, precisa ter paciência, ter o hábito de reinvestir, né? Obviamente sempre em boas empresas e que consigam remunerar aí bem os seus acionistas, né? Então, Tempo, né? o tempo, exatamente. Eu comecei minha carreira 2012 para 2013, comecei como estagiário numa corretora, depois sempre na área de análise, né? De equity research. Acabei depois enveredando para essa área mesmo e tirei o CNPI desde então. Sou analista aí também e já tive que olhar outras coisas que não pagam dividendos e posso atestar por experiência própria que prefiro essa estratégia, viu, Hugo? Dá um exemplo pra gente aí do que você olhou que não pagava dividendos, que é hoje o norte da filosofia de investimento. Cara, você quando trabalha em área de research de corretora pequena, né, corretora média, não tem essa segmentação. O analista tem que meio olhar um pouco de tudo, né? Então a gente praticamente acompanhava blue chips, enfim, não tinha muita segmentação, eram em dois ou três analistas na época, e a gente tinha que cobrir um pouquinho de tudo. E, cara, eu tinha que olhar varejo, e numa época em que, assim, não ter Magazine Luiza na carteira recomendada da corretora era um sacrilégio. Você era cobrada pelos clientes, pela diretoria da corretora, enfim. Pô, por que todo mundo ganha dinheiro com Magazine Luiza? Tem que ter e tal. Então, existe essa pressão sempre, às vezes, que parte do próprio mercado, né? Se você quer fugir do mainstream, Mas se você quer fugir você da manada. Ali você já olhava e falava, cara, varejo não é... Já olhava, era obrigada a olhar por ser analista da corretora, mas, cara, jamais teria para minha carteira, né? E isso me incomodava muito pelo fato de eu ter um grande exemplo, eu saber o que dá certo, eu não poder fazer para mim, porque, né, o analista tem que seguir algumas regras de compliance. E aí, em 2019, eu tomei a decisão de deixar de atuar como analista, ainda tenho CNPI, mas é meramente um título. Hoje eu não atuo, né, como analista para ninguém, a não ser para mim mesma. Então, eu abdiquei dessa profissão que, assim, me deu tudo que eu tenho hoje, né, porque o hábito de analisar empresas, de gastar sola de sapato, ele é extremamente importante, né? É um grande diferencial, né? Não, é um grande diferencial, né? E a gente sabe que o que mais tem aí é analista de Faria Lima que nunca foi visitar a empresa, né? Ô Hugo, Verdade é essa. e nesse sentido tem muita gente... Boa colocação. Tem muita gente mandando perguntas aqui já, né, para a Louise, e tem até algo parecido com o que a gente aprende no jornalismo, que é o tal do sujar o sapato, né? Tem muito jornalista que faz matéria e não tem o hábito de ir até o lugar. É mais ou menos uma analogia do que você falou aqui, Luiz. O pessoal perguntando, com seus anos de experiência, qual é o primeiro fator que você procura olhar em uma empresa, para além dos dividendos, que você já deixou claro aqui, quem te acompanha há mais tempo sabe, que é premissa no seu racional de investimento. Para além dos dividendos, o que você costuma olhar quando você vai analisar uma companhia? Legal. Bom, a gente costuma acompanhar alguns poucos setores, né? Então são geralmente utilities, então energia, saneamento, telecom, porque são setores que inerentemente têm boas margens, conseguem gerar bom fluxo de caixa, consequentemente bons dividendos. Mas além disso, eu acho que é muito importante ter uma diligência bastante aprofundada sobre quem é a gestão, quem são os sócios, né? Porque a gente, e estamos tendo exemplos recentes muito tristes, pertencer a uma categoria de, enfim, novo mercado não garante que você esteja investindo em uma empresa
no mais alto nível de Não. governança corporativa. Tem vários exemplos aí de má condução do negócio, mesmo dentro do novo mercado. Mesmo dentro do novo mercado. Inclusive os casos recentes, gravíssimos, americanas. E vieram de empresas, inclusive do Easy, né? De sustentabilidade. Então, assim, teoricamente são empresas que se destacam nesse sentido de governança corporativa, né? Então, eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, e isso, obviamente, você precisa saber quem está por trás do negócio. Então, a primeira regra da gente é evitar, por exemplo, corporations, ou falsas corporations. A americana é uma falsa corporation, na verdade, ela tem um dono, porque 38% de posição, você elege praticamente o conselho que você quiser, é o conselho que vai tomar as É um decisões. nome bonito, acionista referência. Exatamente, o acionista de referência. Então, a gente gosta de empresas com controle definido. Porque eu sei de quem eu vou cobrar a conta se alguma coisa der errada. Eu sei quem eu estou capitalizando caso a empresa necessite. Então, você consegue construir um relacionamento. Então, é um business de você construir relacionamento com os gestores e com os controladores também da empresa, né? E meu pai fez isso muito bem, foi operador de mercado. Então, é bastante conhecido e busca conhecer sempre novas pessoas, enfim, e se emaranhar mesmo, conhecer gente não só da alta gestão, mas outros níveis abaixo também, porque às vezes é quando você está na fábrica, você está sentado lá no refeitório, você conhece o nível de gerência, por exemplo, o cara às vezes te confidencia alguma coisa normal, coisas de dia a dia da Aí empresa você começa a puxar o novelo. Exatamente, você começa a puxar outras coisas. Então, a gente gosta muito de analisar, por exemplo, quanto tempo, em média, os colaboradores têm de casa. Sabe? Coisas assim, para você tentar mensurar qualitativamente coisas que não estão no balanço. Qual é realmente o clima de trabalhar aqui? Então, eu sempre uso isso como exemplo. A Klabin é uma que a gente visitava sempre, continuo visitando, sou conselheira fiscal lá hoje. Mas é um relacionamento de anos, desde a década de 80, que só se fortalece, graças a Deus. E, cara, você chega na fábrica, você consegue almoçar no chão da fábrica, sabe? Assim, uma limpeza, você vê o zelo dos colaboradores, falam assim, enche a boca pra falar da empresa. Pô, eu trabalho aqui há 15 anos. Eu trabalho aqui há 8 anos. Você sabe que ele vai dar o sangue ali para fazer a performance da companhia acontecer. Exatamente. Então, é uma companhia que investe muito na educação, né, dos seus colaboradores. Então, eles formam bons técnicos que farão carreira lá. Então, assim, você consegue perceber quando o negócio é genuinamente bom, né? Obviamente que essa tarefa, ela demanda algum tempo. E tem que demandar tempo. Afinal, assim, a nossa intenção é receber dividendos, portanto, a gente concentra em poucas e boas empresas. Para eu concentrar, eu preciso ter a confiança necessária naquele negócio, porque eu vou comprar, muito provavelmente, as mesmas empresas por ano. Então, você precisa de uma investigação bastante aprofundada nesse sentido, né? Que no final do dia, se você não entender o que a empresa faz e não souber, depois dessa investigação aprofundada, escrever em um parágrafo o que essa empresa faz, o bom analista é aquele que te convence no primeiro parágrafo, cara, não com os números. O número vai só embasar a tese de investimento que ele está te contando. Você pode criar o caminho que você está procurando. A contabilidade, ela conta uma história, né? Você precisa saber, obviamente, delinear qual é essa história. Então, se você não conhecer a empresa profundamente, o negócio intrinsecamente, né? E os seus valores, dificilmente você vai conseguir fazer um bom valuation. Essa é uma parte crucial, eu diria, para investir de médio e longo prazo, mas também para conseguir fazer retorno efetivo, né? Sim. Uma posição. Sim. Aqui na casa, nos nossos relatórios, a gente busca sempre colocar essa parte qualitativa muito bem contada, muito bem explicada, para que o cliente ele consiga entender rapidamente, mesmo que seja um tema um pouco mais profundo, como você falou, que leva um pouco mais de tempo, ele consiga ter pelo menos uma base para começar a startar aquela posição, montar aquele investimento. Quando vocês entram numa posição, depois de feito toda essa diligência, esse cuidado, vocês já entram de uma vez, a posição vocês vão colocando devagar, montando em tranche, isso também é uma pergunta que aparece frequentemente. Não, a gente sempre monta a posição devagar, a gente nunca tem pressa, a não ser que assim, seja uma grande oportunidade, como por exemplo foi na pandemia, mas isso acontece 1, 2 vezes por ano e olhe lá, né? E uma vez a cada 5 nessa magnitude. Então a gente prefere sempre ir devagar e sempre ir montando uma posição, e a gente gosta de ir por metas em quantidade de ações.
Então, sei lá, eu quero chegar a 0,1% do capital, e quantas ações é isso e tal, e vai acumulando ao longo do tempo. Dividindo no tempo, Isso, até pra e vai questão usando de o fluxo de dividendos também, né? Porque não são todos os meses que caem dividendos. Alguns meses são mais concentrados que outros. Não é sempre que no mês que cai o dividendo vai ter a boa oportunidade de preço. Eu vejo a interação de vocês lá na GF com os clientes lá, é muito legal. Vocês colocando, Não, caiu hoje, vocês postam lá. Sim, É sim. bem legal isso. É legal porque, para quem está começando, o mais importante no início é o hábito. Investir tem que se tornar um hábito. Sim. Então você determinar algum dia da semana, e ter aquele aporte, abrir o home broker quando você tiver uma decisão tomada, compra, fecha, cara. Vai trabalhar, vai fazer Fica as suas lendo coisas. notícias, né? É até bom você se manter informado, mas o seu comportamento como investidor, ele vai ditar muito mais o seu resultado do que as próprias cotações. Então, quanto mais você cultuar, né? Meu pai sempre fala, né, sobre cultuar o ego. O patrimônio, ele cultua o ego. E, de fato, todo mundo fica feliz quando algum investimento sobe. Mas, no frigir dos ovos, o que vai pagar os seus boletos é a renda que esse patrimônio vai gerar. Inevitavelmente, para você gerar renda de qualquer tipo de portfólio, você precisa de, como eu disse no início, tempo. Né? Então, isso demora um certo tempo para começar. Para quem está começando pequeno, a gente já rodou assim, vários estudos, mas em média, né, nesse tipo de empresa que a gente costuma investir, entre 6 e 7 anos, você já consegue, em dividendos, em média por mês, o equivalente ao que você aporta. E daí para frente, pensa só, você praticamente está dobrando o seu poder de aporte. Quer dizer, metade você tira do seu bolso, metade a sua carteira já te dá para você reinvestir. Até chegar a determinado momento que você não precisa nem mais tirar do seu bolso para que esse investimento continue crescendo, né? E aí lá na frente você começa a retirar os dividendos. Acho que esse é um ponto bem interessante, discussão, né? O investidor brasileiro, o próprio brasileiro em si, ele é muito curto-prazista, né? Esses tempos eu fiz uma enquete perguntando o que é longo prazo para você. Tinha gente falando um dia. A gente falou sobre isso aqui na TC Rádio, lembra? Falando. Você explicou o que era longo prazo? Quando Fez você até um disse que corte. 1 ano não era longo prazo, Não é longo o pessoal prazo. falou, não, eu achei que eu tava aqui no longuíssimo prazo há 8 meses posicionado. Já achando que ia investir, né? Mas você sabe que em termos de probabilidade, né, tem alguns estudos sobre isso também famosos no mercado. Esse aqui que eu tô falando do valor Pro do ano passado, salvo engano. A probabilidade de você ganhar ou perder dinheiro na bolsa em 3 meses, 6 meses ou 1 ano é praticamente a mesma. Esse começa a mudar de probabilidade a partir de 3 anos. E aí isso, né, obviamente vai progressivamente. 5 anos são uma outra grande mudança de patamar. Até que em 20 anos investindo, a chance de você ganhar dinheiro no mercado é de 99%. 99% é uma boa estatística, né? E ninguém espera em 20 anos não estar mais aqui, né? Então, E os 20 anos vão passar. Você Passa. investindo ou não. Então é melhor que você faça investindo. passa. Eu tô há 17 anos no mercado. Cara, a pandemia já vai completar 3 anos. Ô Luiz, e tem muita gente aqui Não. dos nossos clientes, da audiência da rádio, que investe, fala muito que está investindo pensando no filho, que está investindo pensando na Isso, família. Maravilha. Então, muitas vezes, o objetivo é para outras pessoas A outra geração. o nosso cliente aqui ama, gosta, quer oferecer um conforto, né, na vida dessa pessoa. Então, realmente, esse tipo de racional faz todo sentido para esse estilo de investidor, né? Totalmente. Até para pessoas que já estão em uma fase mais madura da vida, né? É um paradigma. Quando você pega as teorias econômicas que falam sobre isso, né? Modigliani fala sobre o ciclo financeiro da vida. Então, teoricamente, o momento de você correr riscos é quando você é jovem, que você pode se dar o luxo de errar, de tentar de novo, né? Quebrar e começar do zero novamente. E tem o tempo a seu favor. Só que, infelizmente, o quadro dos nossos jovens, ele é muito triste, né? 3 em cada 4 jovens contraem dívidas. Já começa Pois no é. caminho contrário, né? Já começa no caminho contrário, tem que contrair dívidas para ajudar a família, né? Então, quando você vive num país em que existe pouco poder de poupança, é muito complicado você falar de investimento, né? A gente precisa voltar sempre um passo atrás. Mas, por outro lado, quando a gente fala de... pega o perfil do investidor Ambima, né, do ano passado, é chocante, cara. Você tem mais de 20 mil contas na poupança com mais de R$1 milhão. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? Em termos de bizarro. educação. Quer dizer, a classe A investe tão mal quanto a classe B, Sim. quanto a classe C. Então, é uma questão intrínseca de cultura de investimento. É muito mais profundo do que a gente imagina esse problema, né? Não, e é importante esse ponto que você está trazendo de profundidade, que vem lá do início. Recentemente a gente viu, pelo menos, alguns anúncios aí de secretários de educação querendo trazer educação financeira.
era algo que já precisava estar pelo menos 20 anos, né? É. Materiais são fartos, preparações são fartas para esse caminho, mas a gente nunca viu isso sendo executado. É difícil. É muito burocrático, né? E aí, a gente em 2019, um pouquinho antes da pandemia, nós fomos convidados lá pelo Ministério da Economia, enfim, a gente foi lá numa subsecretaria que eu não me recordo agora, e foram pedir uma aula, assim, pra gente, basicamente, de como que o Ministério poderia fazer em conjunto com o CVM, com o B3, enfim, para outras iniciativas de educação financeira. Cara, a verdade é que é muito difícil, porque esses órgãos não se comunicam, tem jogo de interesses. Então, é muito complicado. E ali a gente falou, cara, é muito melhor, a gente vai agregar muito mais valor à sociedade fazendo as coisas com capital privado, sendo uma instituição privada, sabe? Então, a gente, cara, vamos seguir com a GF mesmo, vamos fazer nossos cursos, que quem se interessar... Ajuda ali Claro, já claro. contribui também, né? Claro, exatamente. Ô, Luiz, Deu super certo. e nesse ponto que a gente estava aqui falando sobre longo prazo, médio, curto, médio e longo, você falou de 6 a 7 anos já no mínimo. Posição de muito longo prazo lá, o que vocês têm, você, né, na sua carteira hoje, dá já para classificar nesse rol de longo prazo? A Taesa é uma posição bastante longo prazo. Eu fiz uma troca recente, isso é uma exceção, né? A gente vender uma ação pra gente é uma exceção. Isso que eu ia te perguntar também depois. Infelizmente é uma regra, mas uma carteira que eu tinha também, uma empresa que eu tinha muito antiga também na carteira é Itaúsa, é muito mais voltado para minha carteira é muito mais voltada hoje para energia, bancos e seguros. Né? Hoje a minha maior posição é a BB Seguridade. Na carteira do meu pai, sem dúvida nenhuma, as 3 posições mais importantes e mais longevas é por ordem Klabin, Banco do Brasil e Unipar. A Unipar é desde o início dos anos 2000. Tem algumas outras também, mas acho que por ordem de importância essas 3 são bem importantes assim na carteira. Para mim a mais importante é a BB Seguridade, Santander e Taesa. São 3 bem importantes para mim. Legal. E dentro desse rol ainda das 3 que você acabou de falar, quando você vai vender uma posição, é porque a tese já desconfigurou? O que é? Não paga mais dividendo? Qual é o start para começar esse desinvestimento? Legal. Bom, existem 2 tipos de empresa que não pagam dividendo. As que não querem e as que não podem. A gente foge, igual o diabo foge da cruz, as que não podem. As que não podem por motivos de margem, principalmente, né? Uhum. E tem as que não querem porque em determinado momento é mais interessante investir ou adquirir uma concorrente, enfim. Foi uma opção de reinvestir no seu próprio negócio, né? Ou então em uma fase de recuperação, enfim. Então a gente sempre busca analisar o porquê das coisas, né? E, por exemplo, foi o que aconteceu com a Itaúsa. Vários trimestres de sinalização da gestão, de forma alguma perdeu o seu fundamento, continua sendo uma excelente empresa, com uma excelente alocação de capital, na minha opinião, mas que começou a fazer alguns investimentos ali que, na minha opinião, não vão pagar tão bons dividendos quanto o Itaú. Tá. Pagava, né? Pelo menos representativamente para a Itaúsa. Então, a gente começou a ver essas sinalizações, inclusive nas distribuições de curto prazo, de que eles freariam a distribuição de proventos para investir nesses outros negócios que, de novo, né, na nossa opinião, estrategicamente não são tão bons geradores de caixa quanto o Itaú. Então, a gente acabou vendendo essa posição e nossa, o mercado... Muitas pessoas ficaram em choque. Meu Deus, como assim? O Barça, o Luiz vendeu posição de Itaúsa, né? Como assim? Perdeu o fundamento? Não, é porque estrategicamente a empresa não está mais aderente à filosofia. Não está mais de aderente à investimento, filosofia que a gente busca. Quando não está mais aderente à sua Tem que filosofia, por melhor que seja a empresa, é melhor você sair e olhar para outra coisa que esteja barata no momento e que sirva ao seu propósito, né? Outra hipótese também é perda de fundamento, que é algo difícil de você identificar no curto prazo, né? Enquanto você está vivendo a perda de fundamento, muitas vezes você não enxerga. Então, às vezes demora um pouco, você começa a ver deterioração de preço, deterioração dos números, algumas decisões estratégicas meio duvidosas. Então, foi o que aconteceu. O que mais tem? Foi o que aconteceu com a gente lá atrás com o Ultrapar. É um case, pelo menos antigamente era bom, né? Era top. De novo, assim, era a Magalu, sabe? Bem de antigamente. Eu lembro que meu pai começou com essa carteira pra mim com o Ultrapar. A minha carteira de 14 anos, de 2008, ele começou pra mim com o Ultrapar. Então, era um papel que eu tinha um carinho, vamos dizer assim, né? Primeira ação, enfim. E em determinado momento, eles começaram a querer diversificar negócios para, assim, outros negócios. Farmácia. Cara, varejo de farmácia. Não sei fazer se tá aquele certo. posto, né?
Pois é, aí tentaram comprar a Liquigás, não deu aquela Sim, também foi uma multa. Foi assim, É. nos pareceu um negócio, não digo amador, mas ficou estranho, né? Não, Você fazer um pagaram negócio. numa boa, né? Pagaram numa boa. Ah, tá bom, não queremos mais. Pois cancela é, você não só 200 judicializa, você não... milhões. Como assim você aceita botar num contrato uma multa de, sei lá, era 1 bilhão, não lembro na época, né? Cara, um negócio bizarro que, assim, melou com o resultado da empresa no ano. A gente olhou pra aquilo e falou, olha, não vejo motivo mais pra... E se eu não vejo motivos pra continuar comprando, não tem por que manter isso na minha carteira, entende? Sim. Se caísse de preço naquele momento, eu não ia comprar. Então, acabamos nos desfazendo da posição, né, realizamos lucro e tal. E demorou 1 ou 2 anos pro negócio começar a degringolar de fato, né? Então, você precisa ter muita confiança no que você tá fazendo e ter uma estratégia fundamental. O que mais tem hoje é investidor que, poxa, tô começando agora na bolsa, o que que eu faço? Primeiro você precisa descobrir qual que é o seu objetivo, Isso. né? É extremamente importante. Qual é o seu intuito de você estar aqui? É o ganho rápido? Então, infelizmente, o OGF não pode te ajudar. Então, você tem que procurar outro profissional, não é o nosso perfil. Agora, pô, você quer fazer uma carteira de longo prazo, seja para você, para o seu, né, para a futura geração, enfim. Tem aí pelo menos uma grana que sobra no final do mês para você fazer isso com recorrência. Aí sim, aí a gente tá falando do que a gente acredita que é o investimento em bolsa. Muito legal. Hugo, tem cerca de 412 perguntas aqui chegando para nossa convidada, para você também. Ah, toda pra ela hoje. Ah, meu, Atenção total. sem dúvida nenhuma. Aliás, hein, o nosso post no Instagram lá bombou também. Obrigado a todo mundo que está seguindo a gente. Ultrapassamos 254 mil inscritos no canal oficial do TC no YouTube. Eu peço que você vai acompanhando, vai aprendendo e vai deixando o seu joinha. Alavancar o joinha não tem nenhuma contraindicação à saúde da transmissão. O joinha pode sem moderação. O joinha, né? O like aqui na transmissão. Gabi, chegou uma pergunta importante aí no nosso WhatsApp também. Quem que tá escrevendo para cá? Chegou, é do Leonardo, ele fala lá de Natal, um abraço pro Leonardo. Valeu. Ele pergunta, né, pra Luísa, se na estratégia que você usa, a venda de puts para adquirir ações para a carteira e a compra de puts longas para proteger as ações que já tem na carteira, só um adendo do que eles estavam comentando, ele aproveitou para falar que ele vem investindo há 1 ano, principalmente por causa do filho de 4 anos, né? Legal. Investe em NTNB, principalmente para 2045. Ah, então ele tá comprado também aí em renda fixa, né? Isso. Pensando Pro também filho, pro né? filho que tem 4 anos. Poxa, legal. Vou propor um desafio pra ele. Compra uma ação pagador de dividendos que você vai ganhar muito mais até 2045. Pode ser um caminho. Certeza. Aí, ó, Leonardo. Até antes. Dicas grátis, Sim. hein, Leonardo? Sim. Leonardo, mas enfim, parabéns pela iniciativa, né? É um começo, né? Sem Começou dúvida. no passado, então acho que é pelo menos dar o primeiro passo, né? E educar a poupar, né? A guardar, fazer Pois é. reserva e reinvestir. Isso é o start. Eu tenho muitas lembranças, assim, com meu pai na infância e na adolescência, dele me explicando sobre investimento. Então, acho que mais importante do que o investimento e a rentabilidade do investimento em si, é o momento de você ensinar os seus filhos sobre dinheiro, né? Para, enfim, crescerem adultos saudáveis. Então, parabéns aí. Mas respondendo à pergunta, sim, a gente hoje utiliza bastante derivativos, mas muito mais a gente opera sempre lançado, né? No lançamento, vendido, sempre. Assim, honestamente, eu não vejo motivo na nossa estratégia para gastar um tostão sequer com compra de put para proteção de carteira, porque o que eu quero, na verdade, é comprar ações. Então, para mim, quanto mais cair, melhor. Eu não tenho intenção de proteger nada, entendeu? A minha maior proteção é comprar barato e comprar bons ativos a bons preços. Então, eu não enxergo isso como uma proteção, como uma blindagem, né? Então, a gente não se importa muito com as oscilações de curto prazo na carteira. Agora, você vender uma put é bem interessante em determinados momentos. A gente gosta de vender tanto call quanto put, tanto put nos extremos. Então, se tem alguma volatilidade muito grande ou um dia muito tenso de mercado, você consegue pegar prêmios mais Sem dúvida. interessantes, né? E Com corre risco baixo, né? de com ser risco exercido. baixo de ser exercido, né? E se for exercido, é muito importante você ter um controle de exposição, né? Você já sabe no início, quando você monta a operação, quanto está arriscando ali. Afinal, você vai ser obrigado a comprar aquelas ações pelo preço do strike. Então, sempre ponderar muito bem o risco que você está correndo ali, porque em algum momento, se você faz isso com muita frequência, cara, você vai ser pego. Faz parte do jogo. Você vai ser pego. Então, eu prefiro ser pega na put, em que eu me obrigo a fazer um aporte, e raramente a gente rola put. Agora, a call já cansei de rolar, de fazer rolagem, porque dá uma dó, né, você vender as suas ações. Então, geralmente a gente vende call quando quer perder o papel. Eu jogo... Aí você vai desmontando a posição, Isso, ou vai exato. reduzindo a exposição Vou usando reduzindo o a... instrumento. Isso, vou reduzindo a exposição via call. E aí lanço um prêmio
prêmio gordinho, qualquer coisa, se o preço da ação cair, pelo menos eu fiquei ali com um dividendo sintético, né? Então a gente faz muito isso, mas muito mais ultimamente com o mercado caindo, né? Muito mais com put do que com Ô, Hugo, pra te passar a bola, chegou uma pergunta legal aqui do Ju. duas esse mês de Uzi Minas e de Marfrig. De Mar- Tomando um carro. O Marfrig que você contou aqui pra gente, né? Contei de Uzi Minas também, contei dentro do TC. Mas tô tomando um pau violento. Mas é isso que você falou. Ali eu coloquei 2% de exposição. Se eu for exercido, eu quero aumentar já a posição em Marfrig. E os Minas eu coloquei 0,5%. Então. Que eu falei, cara, se vier, beleza. Já era um papel que eu queria montar, pelo menos de curto prazo, para surfar um reopening de China. Mas as duas eu vou ser provavelmente... Exercício. É pra fevereiro agora? Tá apertado. Tá difícil. Não é fácil. Quer mais uma água aí, Jorge? Ó, eu ia fazer a pergunta do Gilberto, mas como o Marfrig entrou na pauta aqui, tem muita gente falando de Marfrig, o pessoal tá perguntando se nessa estratégia de dividendos para você, Luiz, faz sentido o setor de proteína animal. A galera tá falando mais sobre Marfrig, porque o papel hoje tá caindo de novo, sendo negociado aí abaixo do patamar de R$7. Olha, acho que o pessoal voltou a olhar muito, principalmente para esse setor de proteínas, por conta não só da valorização, mas também dos dividendos que tem pago ultimamente, né? Se você olha o histórico mais longo, ficou muitos anos sem pagar, sem poder pagar. A margem, em determinados momentos, é atrativa, mas a gente sabe que na normalidade é uma margem bem apertada. 7, 9% e olha. Pois é difícil de você manter uma continuidade desses dividendos gordos. Então, a gente opta muito mais por dividendos sustentáveis e perenes ao longo do tempo do que grandes porradas de dividendo em momentos que a gente sabe que é um negócio que vai passar. Ciclo, né? Exato. E o que acaba acontecendo? O investidor faz aquele ranking, né, do dividend yield, do que tá pagando mais, do que tá pagando menos. Né? Isso, exato. E aí ele compra o que tá pagando mais no momento. Mas, obviamente, o que está pagando mais é o que provavelmente vai subir de preço e aí acaba sendo um contrassenso. Como o efeito do dividendo, ele cai depois, o preço ele é muito mais ágil em se adequar às expectativas. Então, em determinados momentos, você vê empresas com yield altíssimos, mas que isso não vai se repetir mais para frente. Então, olhar histórico é extremamente importante. Por mais que a rentabilidade passada não garanta a rentabilidade futura, você tem ali um retrato do que é muito provável que possa acontecer, né? O que é provável no passado é também provável no futuro. A gente só tem o passado para tentar projetar o futuro. Não tem difícil jeito. acertar o futuro, principalmente setor de commodities, cíclico, assim como você bem pontuou. Passado não ajuda, as empresas estavam em forte crescimento, alavancadas, então não distribuíam. Agora parece chegar num patamar, é o que você falou, a margem oscila, então pode ter um ano aí de 10, 15, 16% de dividendo, mas se a margem comprime muito forte, vai cair para 8%, para 5%, e isso se distribuir, né? Exatamente. E é um segmento, né? Não sei se muitas pessoas sabem, mas é um segmento bastante complexo. Muitas empresas importantes já quebraram desse segmento. Sim. Historicamente, vários frigoríficos já quebraram. Historicamente. Bertin, Sim. Não, grandes, né? Grandes. Quase do porte de JBS. Inclusive, o JBS incorporou o Bertin, né? Exatamente. Então, olhar histórico é sempre muito importante para você ter um retrato, se vale a pena ou não você investir em determinado setor. É isso que eu ia te perguntar agora, já que a gente está falando de setor de varejo, a gente ouve você, seu pai também falando constantemente. E viralizou agora, e recentemente foram... Acho que vai ser a segunda, né? Hoje saiu ali o stand still de Marisa. Acho pouco provável que essa empresa consiga resolver sem uma reestruturação pesada de negócio e de estrutura de capital. Mas Americanas veio aí para mostrar de novo, né? Aí tem Arapuã, Mesbla, Mapping. Pra lá, Garbo, né? Era Garbo? Como é que chama? Não é Garbo, Pra Radiobras. Gearon, Arapuã. Recentemente a Insinuante com o Ricardo Eletro, né? Cara, é um setor, de novo, um setor extremamente complicado. Cíclico. Margem muito apertada. Então, eu ouço falar em varejo, eu lembro em margem. Que o Hugo falou em varejo, margem comprimida, margem apertada. Pois é, margem é tudo, né? As pessoas não entendem que, cara, é dali da margem que você vai enxergar a conversão disso em geração de fluxo de caixa. Eu já vi muita empresa que dá lucro, mas que não gera caixa quebrar. O que importa é caixa, né? É isso que a gente usa para fazer um bom valuation. Então, a gente se importa muito com margens e empresas que, de novo, tenham um nível de constância dessa margem. Obviamente que são negócios que
podem não crescer na velocidade que as pessoas esperam, são mais estáveis, geralmente são empresas no nível de maturidade, né, pelo menos que estão na bolsa, um nível de maturidade maior, mas que te entrega essa constância que você precisa. Então, bolsa é um negócio monótono, não mais tem chato e óbvio. esse você glamour, for. né? Que Pois tentam é, colocar. não tem o glamour que as É. pessoas buscam. Entendeu? Você quer animação, você quer aposta, você vai para Las Vegas, você vai para Disney com a sua família. Na bolsa você tem que ser óbvio. E o que é óbvio pra gente? São aqueles setores em que você não consegue fugir do boleto no final do mês. Que a gente chama de best. Energia elétrica, água. Exatamente. Seguro, cara, seguro pra mim é um dos melhores, né? Uhum. Imagina só, você tem um negócio em que o consumidor paga, o segurado paga, e ele reza pra não usar. Uhum. E ano que vem vai pagar de novo. Vai pagar E vai- feliz, né? Vai Fala, pagar tá feliz e ele não protegido. quer usar. Olha que maravilha. Então, você vira, na verdade, uma grande tesouraria. Sim. E num país como o nosso, que a gente sabe que os juros são estruturalmente altos, você ter um negócio de tesouraria em que basicamente você investe ali no tesouro, cara, é um excelente negócio. Então, assim, Uhum. funciona como um pêndulo, né? Quando a economia vai muito bem, teoricamente, a taxa de juros cai, ganha no Você ganha operacional, no número, né, volume de prêmios, enfim, prêmios emitidos. E depois você ganha na receita financeira. Depois quando... você ganha na receita financeira quando as coisas apertam, né? E aí trabalhar, obviamente, para você ter uma boa sinistralidade, né? Esse é o nome do jogo. E aí você tem que, obviamente, como você falou bem, conhecer quem tá tocando, quem tá fazendo, Pois é. executando o plano, né? Cara, e pra mim, beber Seguridade, uns 2 anos atrás, tava tão óbvio. Tava muito barato. Tava muito barato, Agora assim. todo mundo quer. Eu comecei nos 26. Cara, peguei a faca caindo. Fiquei 1 ano e meio comprando essa porcaria. A gente fala assim, que 1 ano e meio comprando. Ah, é bom esses jargões de mercado. tá Essa porcaria, você tá fica comprando irritado. essa- E as pessoas querem novidade. Cada semana uma novidade. Cara, não tem Tava uma comprando o empresa... mesmo papel. o mesmo papel, assim, variando muito pouco, sabe? Uhum. Porque tá muito barato, na minha opinião. E, cara, aqui é um controlador disso, Banco do Brasil. Os caras... Quantos Balcão funcionários forte pra tem? Caramba. A BB Seguridade tem pouco mais de 200 funcionários, pessoal. O resto tá tudo o gerente, funcionário do Banco do Brasil Devia- vendendo os seguros pros caras. Quantos funcionários os caras precisam de fazer, cara, um lucro desse, entendeu? Ô Luiz, você falou que comprou aos 26? Comecei nos 26 e comprei até os 18, cara. Tá Fui fazendo... 40 aí, A gente chama de preço médio, né? Vai cobrar. Meu preço é uns 20, E a 21. galera te apertando. Pô, mas você vai insistir nisso, vai insistir nisso. 18. Cara, fazer o 17. que se é a mesma coisa que tá barato? Eu vou continuar comprando quando tiver barato. Ô, Exatamente. André, a minha tela tá aparecendo aí do painel TC Cotações? Porque é legal, eu coloquei o gráfico aqui de BB Seguridade, dá pra gente mostrar esse movimento que a Luísa citou aqui no ativo. Enquanto o André separa a minha tela, tem umas pessoas perguntando aqui, Luiz, se o fato de ocorrer, ou de ter ocorrido, uma troca no comando do executivo do nosso país, de alguma maneira afeta o seu racional em relação à BB Seguridade. Não, de maneira alguma. A BB Seguridade, ela é controlada... Na verdade, ela não é uma estatal, ela é uma empresa privada, ela tem o controle do Banco do Brasil, que, por sua vez, tem o controle da União. Então, indiretamente, ela tem esse efeito contágio, mas ele não é tão iminente quanto é no banco, até porque seguro não é um negócio de prioridade para o Não, governo. não. Não é um negócio que vai afetar o seu bolso. Pode ser que afete, assim, se tiver um grande caso de sinistralidade, mas é um negócio muito difícil do brasileiro médio sentir no bolso, diferente de uma Petrobras. Até bancos, inclusive. Sim. Você pode até usar, ter intenção de usar o Banco do Brasil para dar crédito ruim, beleza, mas isso demora um tempo até o brasileiro sentir isso no bolso. Agora, cara, Petrobras, por exemplo. Na hora. Corta o preço. É na bomba. Na bomba. É. Então, assim, é muito mais fácil você ter intenções populistas numa Petrobras, por exemplo, Uhum. O efeito é imediato. do que no Banco do Brasil e quem dirá a BB Seguridade. Então, assim, não há motivo para isso, né? Sim. E a BB usa também parcerias, né, para vender seguros. Não é só o balcão, ele vende outros produtos. Parte digital serviços, deles, né? E, de exato, novo, eles exato. surfam, obviamente, usa a própria força do Banco do Brasil, mais de 100 mil funcionários. Bom, agora reduziu bastante, né, nesses últimos anos, mas da última vez que eu olhei, eram 100 mil funcionários. E você usa essa força de venda a seu favor. Mas você tem 200 colaboradores, Sim. quer dizer, na sua folha de pagamento. Você joga pra agência vender, pra É um carteira de negócio, cliente. é uma operação enxuta, né? Então, Bank Assurance, que é essa estratégia. E eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, a Caixa Seguridade também nesse sentido. Acho que a Caixa Seguridade tem uma missão ainda de
rentabilizar ainda o seu portfólio, né? Não é uma empresa tão premium, na minha opinião, quanto o BB Seguridade, mas, poxa, tem trimestre após trimestre mostrado excelentes resultados, assim. Por mais que eu não goste muito de empresa que fez IPO recentemente, eu tenho uma pequena posição em Caixa Seguridade. E se vier para um preço interessante aí, para uns R$7, eu aumento posição. É um setor que eu gosto muito. E não me incomoda em ficar concentrado, principalmente agora com taxas de juros elevadas, né? Você vai capturar bases diferentes, clientes diferentes. Sim, outro nicho, né? Então, ela surfa muito mais nos business em que a Caixa, Banco Caixa, atua. Então, é muito mais Habitação, né? O crédito habitação. imobiliário é uma máquina de gerar dinheiro. Prestamista, exatamente. É uma máquina de gerar seguro também. Então, um negócio que eu considero bem interessante. Se vier num preço aí bom, continuo comprando e concentro Já mais no anota setor. aí, né? Já fala pra turma anotar, Caixa Seguridade, R$7, pode comprar pro longo prazo. O pessoal tá anotando aqui, para não perder, o pessoal abriu o bloco de notas e tá no caderninho também, que é Tem anotar. que ser caderninho. Eu tô vendo você aí com a folhinha, o raiz. E é né, mesmo roteiro raiz. Ó. Boa. Dado. bom. Boa. Sou assim também. Se eu não escrever, não funciona. É legal que se o Hugo faltasse, passasse roteiro, ninguém ia conseguir entender, porque tem a lógica ali, né? O raciocínio de onde o Hugo É tudo vai sem puxando as linha, ideias. né? Boa. Tipo, principais métricas de análise. Aí já pula para prazo de investimento. Só que na minha cabeça já tá o link. Tem o link ali. Ó, o painel TC Cotações, você tava vendo aí, né, enquanto a Luísa falava, a cotação de momento de BB Seguridade, R$37 com mais 7 centavos. Nessa periodicidade que eu coloquei aqui, de 5 anos, dá para pegar bem, né, esse movimento que o papel fez aqui, que a Luísa estava contando pra gente. Hugo, para te devolver a bola, chegou uma pergunta muito legal aqui do Gilberto de Minas Gerais, para você, Luiz. Ele diz assim, já aconteceu alguma vez de você querer comprar um papel e o seu pai não? Como que se dá esse tipo de conversa? Já rolou alguma vez, Luiz? A própria BB Seguridade. Ah, é? Enquanto eu estava montando posição, ele acabou vendendo o papel. Assim, era 200 mil ações para ele, era nada. Então, assim, era um papel que ele não estava montando posição, estava lá. E, cara, vou me desfazer. A gente estava se desfazendo de uns cacarecos, né? Essas ações que a gente tem, assim, de picadinho. E ele vendeu. E saiu numa matéria. Putz, Luiz Barsi vende BB Seguridade. E, putz, eu em tudo quanto é podcast. Pessoal, tô vendendo BB Seguridade. Porra, e meu pai vendeu, né? Então, cada um tem que deitar a cabeça no travesseiro e estar tranquilo, porque quem vai ter que conviver com esse investimento sou eu, não é meu pai. Sim. E já aconteceu o contrário também, dele montar a posição num papel em que eu não concordava, em que até montei uma posição pra mim, mas depois eu vendi e, cara, fiz as pazes com isso e não pretendo montar a posição ainda, apesar de ele estar ganhando dinheiro. Mas demorou, que é, por exemplo, o Cielo. Essa ele acertou bem. Ele entrou dois. Cara, ele não R$2, eu acertou, lembro. ele não acertou o time. Assim, é muito difícil o investidor de longo prazo acertar o time, porque muitas vezes você tá olhando com o binóculo e o mercado ainda tá na lupa. E ainda, então, de novo, você vai pegando a faca caindo, né? Você pega naquele momento em que as expectativas ainda estão sendo formadas. Então, ele começou a montar a posição em Cielo, R$8, R$7, as primeiras Ele compras. veio descendo também. E aí foi, né, a gente foi aumentando a posição conforme o preço foi caindo, enfim, o preço médio depois dele era de uns R$3, R$2,90, R$3, vamos arredondar, R$3. E foi do ano passado pra cá que o negócio começou a... Voltou ao que era antes. Então, um assim, pouco, né? imagina se você monta uma posição grande como as que ele costuma montar, toda de uma vez, num preço só. Quer dizer, é muita audácia sua você querer dizer pro mercado, pô, acertei o timing exato. Isso eu nunca vi meu pai acertar o timing exato. Mas dificilmente ele se Sempre acerta. Passou um intervalo, 2 anos ali em algumas teses, meio que... Ele dificilmente acerta o timing, mas ele raramente erra o ativo. Ah, isso sim. Isso foi uma coisa que eu aprendi sobre, assim, porque ele analisa muito e o cara já viu tantos cenários na bolsa, assim, o Ibovespa tem 54 anos, ele investe há 53. Tava junto lá. Literalmente viu de tudo. Então, assim, acho que são tantos cenários que ele já viu se delinear que ele já consegue identificar o que é uma oportunidade, o que é uma cilada ou não. É claro que a gente se engana. Errar, sem dúvida nenhuma, é a única coisa que você não consegue mitigar. Se ela vai te dando as leituras, você olha algum ativo e fala, esse ativo aí não vai. A malícia de você compreender se meu negócio vai ou não vai pra E ele frente. pode até ir durante um período, ter uma performance muito boa e você tá falando não vale, não vale, não vale, e depois ele converge e aí você acerta. Time é muito difícil. Muito difícil fazer timing. Então, assim, foi um case que ele se orgulha bastante, ele gosta bastante da Cielo, enfim, tem uma posição bem grande lá, não tem comprado muito ultimamente, mas tá lá ainda posicionado e é uma que eu optei por não ter na minha carteira, eu acabei me desfazendo ali no início da
da pandemia, tava fazendo caixa com tudo que eu podia pra comprar as minhas empresas previdenciárias lá. E acabei me desfazendo, mas esse posicionamento meu foi muito... Eu fiz uma viagem pra China em 2019, um pouquinho antes da pandemia também, dei sorte. E ainda não tinha muito questão de comprar por QR Code aqui, na verdade não tinha nada, né? Chegou aqui na pandemia, basicamente. Cara, lá o mendigo pedia esmola com QR Code. Quer dizer, O celular... na conta digital do WeChat. Como assim, gente? Tipo assim, o metrô já é por facial, que ali já tem todos os seus dados, você não precisa andar com carteira, ele já sabe, você tem meio que uma wallet que o governo tem vinculada ao seu rosto, às suas digitais. Então, quer dizer, você é 100% monitorado, mas você tem toda essa parte de segurança, de tecnologia a seu favor. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, cara, meu pai tá montando um potencial, fodeu. Não vou comprar isso, não. Tá sendo o contrário, né? E é um negócio que é difícil você lutar contra, né? Então, ali eu falei, bom, vou comprar alguma coisinha, que o véio é bravo, vamos respeitar, mas depois eu acabei falando, não, isso aqui não é pra mim, acho que tem outras coisas que pra minha tese fazem muito mais sentido. Não, e ela provavelmente vai ser uma boa distribuidora de dividendos, porque não tem mais o que fazer. Não tem o que fazer, e outra, ela venceu pelo cansaço, ela tem Ela sustentou com uma guerra de maquininha absurda, Samap, Stone, PagSeguro. Pois é, na verdade não foi ela que comprou essa briga, foram as concorrentes que começaram a brigar. Sangrando todo mundo. Só que é muito difícil você fazer crédito num país como o nosso. É até ok você fazer isso enquanto os juros estão caindo, mas a hora que o juro sobe, ser banco aqui é muito difícil. Aí aparece, exatamente. Despreparado, né, vamos chamar assim. Então a Cielo acho que aguentou bastante o tranco, agora acho que tá preparada aí para voltar a capturar de novo parte do market share que perdeu. Mas, de novo, é um setor que não me atrai muito. E tá tudo bem. Não. E eu ganhei dinheiro como investidor grande, ele ganhou dinheiro agora com o Cielo também. Então, acho que as pessoas têm que ter opinião própria. Sim, é importante. É muito importante, porque é difícil se você segurar um papel por muito tempo com prejuízo, tendo que comprar, se você não confia na tese. Você vai entrar naquelas discussões filosóficas de dúvida o tempo todo. Pois é. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo Por que eu tô com esse ativo? Pois é. E aí, geralmente, você vai tomar uma decisão equivocada. Vai. Quando você tá com o emocional abalado ou com incerteza, é certo que a decisão vai ser E aí, muito ruim. provavelmente, você vende no momento máximo de oportunidade, que foi ali nos R$2, cara. E, de fato, tava muito barato. Mas, continuou comprando, é isso. Confia na tese dele, e se perder dinheiro, é o dinheiro dele. E ele tem aquela tese e isso. Ele gosta de dizer, né, que só tem 2 tipos de investimento. O que dá lucro e o que dá prejuízo. Só existem esses 2 tipos. Né? E ele gosta, eu gosto do que dá lucro, segundo ele, né? Então, E nessa frente de estrutura de capital, você estava falando de dividendos, vocês compram empresas também, você, né, investe em empresas que estão com estrutura de capital um pouco alavancada, mas no futuro ela tende a te pagar dividendos. Acho que um exemplo que você deu, Klabin, é um desses, né, que veio de uma alavancagem e foi reduzindo e, claro, transformando isso em dividendo. o setor de celulose, ele naturalmente trabalha um pouquinho mais alavancado, né? Capex inicial, depois vem desalavancando. Depois vem desalavancando, exatamente, conforme o ramp-up da fábrica, né? Aí vem uma máquina, né? Isso, exato. Então, depende muito do negócio. Mas, por exemplo, agora a Klabin conseguiu dar uma boa desalavancada, né? Agora vem a segunda máquina aí do Puma 2. Acho que vai ser uma excelente pagadora de dividendos. Um outro case bastante alavancado hoje, Cosan. A gente tem bastante Cosan na carteira. Foi a minha primeira ação. Lá em 2005, 2006 eles fizeram o IPO. E aí eu não estiquei no assunto quando você tocou governança corporativa, porque isso também foi bem polêmico lá atrás, né? Foi bem O que ele fez com os minoritários foi... Cara, olha... O histórico não é muito positivo. Hoje eu tenho um pouco de pé atrás. Pé atrás, né? Com qualquer ativo vinculado por esse fato. Né? Eu acho que aí convido todo mundo que está aqui acompanhando a nossa conversa a dar uma olhada no histórico. Foi uma listagem num paraíso fiscal e vendeu o controle dessa listagem controlando a Cosan. Foi um negócio muito polêmico. Foi. Que provavelmente hoje não aconteceria. Eu acho que não... Acho que não aconteceria, mas eles... Que vai e volta, né? Quando eles compraram a LL, o negócio... devolveu um pouquinho na moeda ali. Devolveu um pouquinho. Devolveu... Um pouquinho bastante, né? Um pouquinho bastante. Acho que eles receberam na mesma moeda, mas...
É uma empresa que está basicamente há 10 anos se reestruturando. Não, hoje é outro business também. Eu acho que isso é importante de colocar a coisa. Virou uma holding, mega holding, com vários Exato. setores muito bons e interessantes ali, principalmente de energia, né? Sim, Essa parte de exatamente. energia, gás. É isso. Eu vejo esse setor daqui uns 5, 10 anos com esse novo marco aí Sim. em outro patamar. Bizarramente, eu Aumentando, concordo. vai ter muito investimento em gasoduto, a Sim. gente vai ver muita térmica a gás e as próprias EPs ali de petróleo trazendo gás para dentro. Vocês têm petróleo, Não, não temos. mas faz sentido para vocês ou não? Não, só que a gente raramente Seria mais gás. mais gás. Então provavelmente se viesse um Mais IPO de gás. Compass, você estaria olhando. Compass era o único IPO que a gente tinha interesse de participar. Aquele ali era uma máquina quando ele era. Fazer uma os máquina. terminais ali em Santos e assim. Não, puta projeto, a gente estava bastante animado, infelizmente acabou não vingando, né? Com gás vocês já chegaram a ter, olhar? Tivemos no passado, não lembro, não me recordo quando foi, eu tive, uma pequena posição, foi logo quando eles fizeram uma oferta, acho que foi R$82, Sim. eu acabei... E aí não fechou, o capital ficou um resquício o capital não fechou, mas eu acabei vendendo, sei lá, eu não gosto de papel muito quando fica muito o valor monetário dele alto. Cara, o tombo é proporcional. Olha, Eu prefiro ações mais baratinhas, assim. 2 horas e 51 minutos, conversa boa, passa rápido, essa tá voando. Nós vamos até às 3 horas da tarde, ao vivo aqui com você. O Mark, na plataforma do TC, dentro da aba Vídeos, ele escreveu aqui elogiando a entrevista, disse que em 2011 e 2012, ele falou que nós da empresa atendemos o Barsi em nossa companhia de imóveis na Moca. Conversei com ele, foi uma aula, tá se lembrando aqui, cliente do TC. Obrigado, Mark, pela sua mensagem. Tô nostálgico pra ele também. Não, e não esqueceu, né? Porque, Marcou. às vezes você esquece uma aula que você tem ontem, o cara lembrou da A conversa. pergunta do que não Barsi. quer calar, ele seguiu as recomendações do Barsi na época? Me parece que sim, porque Poxa, que bom, me então se deu parece, bem. me parece que sim, porque ele perguntou na ocasião sobre alguma coisa relacionada aqui a um aspecto político também, envolvendo alguma ação, e que o Barsi ali deu uma orientação para ele, que ele lembra até hoje, tá colocando aqui o depoimento dele. Muito legal, Mark, muito obrigado, tá aqui registrado no ar. Ô Gabi, no WhatsApp também o pessoal escreve pra cá, falamos do Coração Financeiro do Brasil, por isso o nosso DDD é 11, o número é 937261318. Tem pergunta também aí do setor de commodity ainda, né, Gabi? Tem. Tá chegando muitas perguntas, na verdade. Como o Vini falou, 312 perguntas aqui, eu tô tendo que administrar. Calma aí, gente, que o tempo é curto. A gente... Ela se comprometeu, ela se dá um termo que vai responder uma por uma. Luiz, olha. Abra uma caixinha lá no TC que a gente responde algumas. Show. Pô, vamos fazer no Insta da rádio. Boa. Luiz, é o Rick do Pará. Ele pergunta se você já deu uma olhadinha na CBA do Grupo Votorantim, o que você acha? Porque eles também pagam dividendos, mas ao que parece não tá muito bom. CBA Alumínio, né? Companhia Brasileira do Alumínio. Cara, nunca parei pra olhar, não. Sendo bem sincera, assim, é uma empresa que eu não acompanho. Uma que eu tava começando a analisar era... Caramba, agora me fugiu. Abriu capital agora. Dificilmente eu coloco... Fala, setor. É a Semin. CSN Mineração. CSN Mineração. Juro que eu ia falar Semin. Cara, eu tava namorando. Os meus sócios falaram, cara, comprei, montei uma posição. Mas eu não gosto de fazer essa coisa de comprar porque fulano falou. Eu gosto de mergulhar e tal. E, enfim, tava olhando e o negócio despontou. Não, eu comprei no IPO. Você comprou? Me ferrei. Caiu, ela veio de 7, acho que é 7,80, ela veio pra 3,50, mas continuou distribuindo dividendo. Uma máquina de distribuição ali, né? É uma de commodity que eu tô olhando. olhando. CSN do porte fatal. Exatamente, da degola. Mas é uma que eu tô olhando. De Vale a commodity. pena, essa vale a pena. Tem muito crescimento de produção com... não é tanto capex assim para ser feito. Tem algum, mas a geração de caixa é monstruosa. Sim. E zero dívida. Estão sinalizando um payout de 80%, 100%, uma coisa assim, é altíssimo. É bem alto. Bem alto e é um yield ali que passa de 10, 11, 12%. Então a gente gosta de negócios assim, sabe? Bom demais pra ser verdade e tem que ser muito competente pra fazer um negócio desse. Chega lá, joga o na papel moda. de 7 para 3 e todo mundo, Semin. Eu falei, cara, compra Semin, pô. Muito melhor do que você sair comprando um papel de hype aí, né? Que vai voar. É um que tá no meu radar. Mas commodity é mais difícil, assim. São raras as que a gente tem. Acho que as duas importantes
são Unipar e Klabin. Se você para pensar, É uma commodity, mas não é Unipar. Né? Então, pois é, a Unipar é difícil de você avaliar como commodity, porque eles têm essa vantagem muito forte de serem verticalizados e conseguem converter, né, para o papel cartão, enfim. Então eles têm essa grande fortaleza de escolher para quais mercados vender. E a segunda é a Unipar, que de fato é bastante cíclica, mas a soda e o cloro têm a sua perenidade ali, né? Então fornecem basicamente aí principalmente cloro para o setor de saneamento, químico Então, básico para muitas outras saneamento, indústrias. Bom, demanda eterna. Né? exatamente. Anunciaram agora recentemente, né? Enfim, o que eu posso falar, né? Que é público. O investimento numa nova planta de cloro. Então, é um setor que a gente gosta bastante e que tem a sua perenidade, apesar de ser um setor cíclico. Se uma Né? Então, commodity. são raridades de você encontrar esse tipo de coisa. Vocês gostam lá? Acompanham? Não. Agro? Não. Não. A gente tem diretamente via Cosan, né? Surfa Cosan ali com Exato. propriedade. Exato. Sucrocoleiro. também. Exatamente, né? Através de raiz, e que também acho que vale a pena dar uma olhadinha, né? Depois tinha desse... gente perguntando. Depois desse bloco, né? Saiu, acho que foi a Biosev, né? Que saiu agora. Isso, a Dreyfus, né? É. A dona da Biosev, Que isso era mesmo. Terios, né? Antiga Terios, Isso. acho. Aí a Petro vendeu. E A gente tem um pouquinho de tempo de mercado pra lembrar dessas coisas. Eu lembro de Biosev, Terios. Biosev, isso No mesmo. auge ali do incentivo do governo Lula ao setor sucrocoleiro. Aí veio vários IPOs. São Martinho, Cosan, aí depois veio a Terios. E aí todas foram pro buraco, com exceção da Cosan e Da Cosmo e da São Martinho, Mas isso o mesmo. restante foi tudo embora. Isso mesmo. Ó, a gente estava falando de Unipar, o Alexandro Reis falou que, olha, agradeço muito aí a família Barça, eu comprei Unipar a R$10, Poxa vida, porque que bom. eu ouvi, né, as dicas ali, fez sentido para mim, então o Alexandro Reis está aqui. E aí, para vender rapidamente também o nosso peixe, na reta final do ano passado, nós tivemos o prazer e a honra de entrevistar aqui no Almoço de Negócios o Frank Abubakir, que é o controlador, né, da Unipar. Foi uma conversa muito legal, que está dentro da plataforma do TC para você que está aí acompanhar de graça. É só você chegar na plataforma do TC e na aba Vídeos, digitar Frank ou Unipar, facilmente você vai encontrar ali dentro do da nossa plataforma essa entrevista que foi muito bacana, cerca de 30 minutos de conversa, viu, Hugo? Que legal. Foi bacana demais. Sim, e o papel mandou pra caramba, né? Mandou Esse bacana. tem muita gente que... Ah, Não muita pegou. gente deve... Cara, mas não precisa ir longe. Veio de R$14 na pandemia. Pois é. Lima. Ó, R$14. Nossa, Tá hoje, Unipar 90 chegou a isso. R$14? R$14 É. em abril. Rapaz, R$14. olha o cavalo Não, selado e passando aí. passa e a galera ignora. Passa despercebido. São Você tá papéis tão no que não- desespero que, de novo, né? Você tá ali. É difícil você ver uma oportunidade passar na sua frente, você não enxerga. Nossa. Então, tem que ter o preço teto ali na cabeça. Caiu muito, cara. Fecha o olho e compra. Mantenha a constância. Você vai ter que... Estar na bolsa é mais importante do que você ficar de vez em quando. Entende? Estar sempre na bolsa. Esse vai e volta, né? Quanto mais você fica na bolsa, mais sorte você tem. Mais a sorte te É encontra. o tempo, como É o você tava tempo. falando. Chega nos Exatamente. 20 anos, você já tá com 99% Por cento de chance de ganhar. de ganhar. Mas isso é mesmo. isso. Não tem É isso. milagre. Não tem um santo milagreiro que... Não tem milagre. É a Você pode, matemática. talvez, tá naquele momento certo, mas você acertou por chute, né? Exatamente. Por O sorte. papel anda 40, 50, 60 em 90 dias, mas foi sorte. Foi A gente fala aqui, Hugo, estudo. no programa, a gente fala brincando, mas é uma brincadeira muito verdadeira. Ganhar dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas saber por que tá ganhando é muito melhor. Você entender por que você tá ganhando de fato aquele dinheiro. Até porque você pode fazer de novo, né? Exato, né? Continuar fazendo isso. E sorte, olha, eu vou te falar, contar com a sorte talvez não seja o melhor dos ativos, não. Em Conhecimento... mercado financeiro, então. não dá. Pois é. Ó, quero agradecer demais a participação aqui. 899 likes, uma audiência expressiva, 2 horas e 59 minutos. Quero terminar, ao longo da conversa, Luiz, foram vários os elogios aqui ao programa, Hugo, principalmente a você, mas vou sintetizar todos eles nas palavras da Renata Soares, que ela escreveu aqui, ó, o que é mais incrível é a simplicidade da Luiz, muito conhecimento, que orgulho dessa mulher que nos inspira, a Renata diz aqui, a seguir cada vez mais nesse caminho dos investimentos. Obrigado também a você, Renata, pela audiência. Quero começar aqui as despedidas com dor no coração, porque tá dando 3 horas da tarde. Ô Luiz, quero começar aqui agradecendo a gentileza, o seu espaço na agenda, sei que é muito concorrido. Obrigado por dispor dessa hora para estar aqui com a gente no Almoço de Negócios, todo o time do TC Research e principalmente
com os investidores e as investidoras que nos acompanham aqui pela plataforma do TC e também pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? Se não fosse a audiência, não seria chamado para tantos podcasts, para tantos eventos, enfim. Então a gente fica, de fato, fico bastante agradecida aí pelo carinho do pessoal conosco e pela confiança, né? Porque você falar do seu dinheiro é uma coisa, agora você falar de investimento, que é o dinheiro dos outros, tem que ter muita confiança no que você está dizendo, porque influenciar pessoas nesse sentido é uma grande responsabilidade. Então, obrigada pela confiança e pratiquem, invistam, né? Sempre com foco a longo prazo que vai dar certo.